Caro estudante, você que assiste a aula Paraná, você da terceira série, eu trago uma aula muito importante para você que vai prestar o vestibular, que vai prestar o Enem. Lembre-se que com essa aula, lá no Classroom, nós temos um link onde você deve responder uma atividade e enviar. É dessa maneira que você vai ganhar a presença referente a essa aula. Pessoal, na aula de hoje eu quero falar um pouquinho sobre termologia, tá? Um assunto muito importante que aparece muito em qualquer vestibular do Brasil. Pessoal, conceitos básicos da termologia. Vou trazer aqui para você o calor e a temperatura. Geralmente os alunos fazem a maior confusão com relação a esses dois conceitos. Pessoal, vamos lá então? Vamos falar um pouquinho de calor? O que é calor? Pessoal, dá para imaginar, olha que loucura, você sabia que se você pegar uma brasa, sabe aquela brasa do churrasco? Se você aproximar próximo de outra brasa do mesmo churrasco, se elas tiverem a mesma temperatura, você sabia que você não tem calor? Por exemplo, uma a 300 Celsius, a outra a 300 Celsius. Você sabia que não tem calor ali? Pessoal, calor, cuidado, para ter calor, pessoal, você tem que ter corpos com diferença de temperatura. De modo que calor, pessoal, é uma energia que é transferido de um corpo de maior para outro de menor temperatura. Professor, como assim? Imagine você o seguinte, eu tenho um corpo A, um corpo B. O corpo A está com uma temperatura TA maior que a temperatura do corpo B. Pessoal, então vai fluir energia do corpo A para o B, tá? Então não esqueça, calor é uma energia que flui de um corpo de maior para outro de menor temperatura. Um exemplo que você nunca mais vai esquecer. Ei, no inverno por que você come mais? Porque no inverno o ambiente ao seu redor, pessoal, ele está mais frio, uma temperatura menor. E aí sai mais energia do seu corpo para o ambiente. É por isso que no inverno você se alimenta mais. Tá, se você pegou a ideia de calor, eu agora vou trazer um conceito. Pessoal, e lembre-se, você está na terceira série, você não pode esquecer disso. A unidade de medida de calor é a unidade de energia, que é o Joule. No Sistema Internacional, o calor ele é medido em Joule, tá? Lembre-se, tem uma outra unidade chamada caloria, que geralmente os exercícios eles dão a equivalência entre Joule e calor, tá? Pessoal, um Joule vale... uma caloria vale 4,2 joules, mas não precisa saber disso porque o enunciado sempre fornece na hora do exercício. Pessoal, tá, se você pegou a ideia de calor, então eu agora posso falar de temperatura. O que é a temperatura? Vamos pensar? Você tem 3 corpos. Vamos pegar um elemento, a água, a substância água. Vamos pegar água? Você tem lá água no estado sólido, no estado líquido e no estado gasoso. Pessoal, claro, tem diferença de temperatura. O que acontece? O sólido, a água no estado sólido, em gelo, as moléculas estão vibrando com baixa intensidade. Já no estado líquido, elas vibram mais. Já no estado gasoso, elas vibram muito mais. De modo que, você concorda que eu posso dizer que temperatura é uma medida da agitação molecular? Dessa forma, pessoal, tá? A medida da agitação molecular nós chamamos de temperatura. Eu trago aqui um exemplo, né? Olha só, olha que bacana. Imagine você tem aqui o mesmo elemento, mas em 3 estados, né? Olha só, vamos pensar no estado sólido, no estado líquido, no estado gasoso? Pessoal, o que muda? Muda a agitação molecular, então muda a temperatura. Beleza? Não esqueça, maior agitação, maior temperatura. Menor agitação, menor temperatura. Beleza? Pessoal, se você pegou essa parte, eu agora quero aplicar esses conceitos com vocês. Eu trago um quiz aqui bem simples, bem bacana para você. Ele fala o seguinte, relacione a coluna da esquerda com a coluna da direita. Na esquerda, na coluna da esquerda, nós temos letra A, medida da agitação molecular, letra B, corpos com temperaturas iguais, letra C, energia transferida entre os corpos com diferentes temperaturas. E na coluna da direita eu tenho 3 esquemas. O primeiro esquema é o equilíbrio térmico, segundo o calor e o terceiro é a temperatura. Então, um tempo para você associar a coluna da direita com a coluna da esquerda.
Então vamos lá, pessoal. Vamos associar a coluna da esquerda com a coluna da direita? Vem cá. Pessoal, medida da agitação molecular. Isso é temperatura? Concorda comigo? Pessoal, eu vou preencher aqui, daí eu vou resolver bem bonitinho com vocês, ó. Lembre-se, medida da agitação molecular é a temperatura. A letra A. B, corpos com temperaturas iguais. Pessoal, isso é equilíbrio térmico. E por último, energia transferida entre corpos com diferentes temperaturas, é claro que é o calor. Beleza? Se você pegou essa ideia, pessoal, eu agora então posso ir adiante. E trago aqui um destaque para você, um destaque bem especial. Não esqueça, a unidade de medida da temperatura no sistema internacional é o Kelvin, tá, pessoal? Em homenagem a um cientista, né, o Lord Kelvin. Pessoal, não esqueça, não é o Celsius, tá? Celsius é uma unidade de medida que nós usamos aqui no Brasil, mas o padrão do sistema internacional é o Kelvin, não esqueça. Pessoal, vocês viram que eu mencionei Celsius, Kelvin e tem outras escalas. E qualquer vestibular, qualquer questão do Enem, pessoal, ela pede para você relacionar o valor de uma escala em Celsius para Fahrenheit, em Celsius para Kelvin. De modo que eu vou mostrar para você, nesse instante, a relação entre as escalas. Eu vou mostrar como que os cientistas desenvolveram essas escalas. Aliás, você pode criar uma escala, construindo uma escala. Como é que você faz? Você pega dois pontos fixos, pessoal, que geralmente esses pontos são a fusão do gelo e a ebulição da água. Fusão do gelo é o sólido virando líquido. Pessoal, a ebulição da água é o líquido virando vapor. Então, assim, pega os dois pontos, a fusão do gelo e a ebulição da água. E aí você aplica um teorema chamado Teorema de Thales, que é o Teorema das Proporções. Vou mostrar aqui para você. Olha só. Pessoal, as principais escalas termométricas, Celsius, Kelvin e Fahrenheit. Você pega lá, a fusão do gelo na escala Celsius ocorre a 0, na Fahrenheit a 32 e na Kelvin 273. A ebulição da água na escala Celsius ocorre a 100, na Fahrenheit 212 e na Kelvin 373. Pessoal, o teorema das proporções, como é que você faz? Você pega a temperatura do meio menos a de baixo, dividido pela temperatura de cima menos a de baixo. A temperatura do meio é um valor genérico, Tc menos 0, dividido por 100 menos 0. Está aqui. Pessoal, você fez isso para a escala Celsius. Agora você vai para Fahrenheit e faz a mesma coisa. Temperatura do valor do meio genérico menos a de baixo, Tf menos 32, dividido pela temperatura de cima menos a de baixo, 212 menos 32. Pessoal, e aí você simplifica, você chega na fórmula que geralmente, né, em sala nós damos pronto. É Tc sobre 5, que é igual a Tf menos 32 sobre 9. Mas você da terceira série, lembre-se, né, o exercício ele pode exigir de você que você elabore, que você crie uma escala. Então, isso é importante. Pessoal, aqui é a relação entre Celsius e Fahrenheit. E agora eu vou fazer um exercício para a gente aplicar o que nós vimos até agora. Esse exercício, ele fala o seguinte: certo aluno usou um livro de receitas para fazer um bolo de fubá. Mas, ao fazer a tradução do livro do inglês para o português, a temperatura permaneceu em Fahrenheit. A receita disse que o bolo deve ser levado ao forno a 392 Fahrenheit e permanecer nessa temperatura por 30 minutos. Qual é a temperatura em graus Celsius que essa pessoa deve deixar o forno para não errar a receita? Pessoal, em outras palavras, está 392 Fahrenheit. Quanto vale essa temperatura em Celsius? Então vamos lá, um tempo para você e eu espero que você acerte essa questão.
Então, pessoal, resolvendo esse exercício, um exercício bem simples, né? Transformar 392 Fahrenheit em Celsius. Aqui a aplicação de fórmula direta, pessoal. Convertendo essa temperatura, eu tenho que TC sobre 5 é igual a TF menos 32 dividido por 9. Se eu quero transformar Fahrenheit em Celsius, onde tem TF, eu substituo o valor da temperatura em Fahrenheit e acho a temperatura em Celsius. Fazendo isso, vamos lá, ó, temperatura em Celsius sobre 5 é igual a temperatura em Fahrenheit, que é 392 menos 32, tudo isso sobre 9. Pessoal, segue a flecha. 392 menos 32 dá 360. Vou fazer aqui o seguinte, ó. Temperatura em Celsius sobre 5, vou fazer mais um passo, é igual 392 menos 32 vai dar 360 sobre 9. Então, a temperatura em Celsius vai ser igual 360 dividido por 9 dá 40. 360 dividido por 9 dá 40. O 5 que estava dividindo, eu passo multiplicando. E acabou o exercício. Temperatura em Celsius, 40 vezes 5 vai dar 200 graus Celsius. Pessoal, este é o resultado do nosso exercício. Então, assim, se você pegou essa ideia, pessoal, né? Aqui 200 graus Celsius, eu posso ir um pouquinho adiante. Eu vou mostrar para os senhores e senhoritas a relação entre Celsius e Kelvin. Pessoal, a mesma coisa. Pega a temperatura do meio menos a de baixo, dividido pela de cima menos a de baixo. Beleza? Pega a temperatura do meio menos a de baixo, dividido pela de cima menos a de baixo. Pessoal, se você fizer isso, você vai obter a relação entre as escalas. Então, assim, veja, eu vou chegar no final que a temperatura em Celsius é igual à temperatura em Kelvin menos 273. Só simplifiquei aqui, né? Só simplifiquei. Não esqueça, essa ideia do meio baixo, pessoal, ela funciona sempre, tá? Então, se você quiser, se o exercício eu te der lá um aluno que criou uma escala A e ele vai relacionar essa escala A com a escala Celsius, você vai fazer os mesmos passos. Vai colocar os pontos de fusão e os pontos de ebulições, né, da água nas duas escalas e você vai fazer o meio menos baixo dividido pelo de cima menos o de baixo. Beleza? Pessoal, a última relação, eu falo mais ainda, na sua casa, durante essa aula, você pode obter a relação entre Fahrenheit e Kelvin. Pega lá, temperatura do meio, TF, menos 32, dividido por 212 menos 32, faz a mesma coisa para a escala Kelvin, simplifica e você vai chegar nesta relação, tá? TF menos 32 sobre 9 é igual TK menos 273 sobre 5, tá? A relação entre Fahrenheit e Kelvin. Pessoal, então assim, eu vou falar de um assunto bem simples que vai te ajudar na hora da sua prova. Os vestibulares e questões do Enem, eles gostam de trabalhar com variações na temperatura. Olha só, a escala Celsius varia, tem uma variação, a Fahrenheit e a Kelvin também. E vale a seguinte ideia. Pessoal, a escala Celsius para a fusão do gelo e ebulição da água, ela sai de 0 vai até 100. A escala Kelvin também, ela sai de 273, melhor, né? Ela vai sair de 273 e chega até 373. Repare que a variação da escala Celsius corresponde à mesma variação da escala Kelvin. Já a variação da Fahrenheit, pessoal, enquanto as outras variam 100, ela varia 180. Então, a variação da escala Celsius é igual à variação em Kelvin. E a variação da Fahrenheit é igual a 1,8 variação de Kelvin e igual a 1,8 variação de Celsius. Isso aqui pode te ajudar bastante no dia do seu vestibular. Então, se você pegou esta ideia, pessoal, agora eu vou para o último exercício. Ele fala o seguinte: para medir a febre de pacientes, um estudante de medicina criou sua própria escala de temperaturas. Nessa nova escala, os valores 0 e 10 correspondem respectivamente a 37 e 40 Celsius. A temperatura de mesmo valor numérico em ambas as escalas é aproximadamente D. Pessoal, vou dar um tempo para você e eu espero que você acerte. Olha só, eu tenho até as alternativas. Um tempinho para você.
Então vamos lá, pessoal. Esse exercício ele é difícil, tá? Ele não é tão simples. Ele quer saber em qual temperatura a escala do aluno é igual à escala em Celsius. Então, pessoal, lembre-se, ele me deu essas variações. A escala do aluno ela varia de 0 até 10, enquanto isso a escala Celsius vai de 37 a 40. Pessoal, eu já deixei organizado aqui o meio baixo, cima baixo. TA menos 0 dividido pelo de cima menos o de baixo é igual TC menos 37, né? Dividido pelo de cima menos o de baixo. É o famoso meio baixo, cima baixo. Tá, simplificando, eu tenho aqui TA, deixa eu fazer mais à direita, TA, menos 0 é TA. 10 menos 0 é 10. Aqui, TC menos 37, dividido 40 menos 37 dá 3. Pessoal, como eu quero a temperatura em que elas são iguais, no lugar de TA, eu já vou pôr TC. Olha só, vai ficar TC sobre 10 é igual TC menos 37 dividido por 3. Galera, multiplica cruzado. 3 vezes TC, segue a flecha. Olha só. 3 vezes TC dá 3TC. Cuidado, pessoal. O 10 ele vai multiplicando todo o termo. Ou seja, vai ficar 10 vezes TC, 10TC. O 10 vezes menos 37, menos 370. Galera, e agora isola a temperatura TC. Como é que eu isolo? O menos 370 passa para cá mais. 370 é igual 10TC menos 3TC. Senhoras e senhores, 10 menos 3 dá 7. Então aqui eu vou ter 7TC igual a 370. E agora o 7 que está multiplicando eu passo dividindo. Pessoal, se eu fizer esse cálculo, 370 sobre 7, vai dar aproximadamente 52,9, tá? Aproximadamente 52,9, tá? Essa é a temperatura em que a escala Celsius é igual a temperatura em Celsius é igual à temperatura da escala do aluno. Pessoal, então este é um belo de um exercício. E eu espero que você tenha entendido esse exercício. Então, olha só, resposta letra A. Se você pegou essa ideia, eu quero só fazer uma pequena retomada. Meu querido aluno, o que nós vimos hoje? Nós vimos o conceito de calor e nós vimos o conceito de temperatura. Não pode esquecer, calor é uma energia que flui de um corpo de maior para o de menor temperatura. Lembre-se, corpos à mesma temperatura não tem calor. A temperatura você viu que é uma medida da agitação molecular. E para você que está focado no vestibular, para você que vai seguir os seus estudos aí no ensino superior, lembre-se, a relação entre as escalas, elas são de extrema importância. Então, pessoal, com isso eu encerro essa aula, desejando a você muito sucesso, agradeço pela atenção e até uma outra oportunidade.